Olá pessoal, hoje então o nosso encontro é para falar do assunto de autactoides. Os autactoides, né, eles são uma família, né, de agentes que estão relacionados à inflamação. Só que quando a gente pega e fala de inflamação, a ideia de inflamação muitas vezes remete a algo negativo, né? Mas a gente precisa ter em mente que nem sempre essa questão relacionada à inflamação ela pode necessariamente ser considerada algo negativo, até mesmo porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Então, a questão relacionada então à inflamação, do ponto de vista de qualidade de vida, de dor e etc., está relacionado nos extremos, né, da inflamação, que pode provocar então desconfortos e desconforto e também complicações para o indivíduo. Mas em questões fisiológicas e em concentrações adequadas, os autactoides eles exercem um papel fundamental no controle do nosso sistema imune e também na vigilância contra agentes estranhos. Então, com isso, a gente pode dizer então que a inflamação, nesse ponto de vista, ela é gerada e ela é regulada e controlada por agentes fisiológicos, por diversos tipos de mecanismos de ação, porque são superpostos, justamente para que o nosso corpo não dependa de somente um único mecanismo. Então, são vários tipos de mecanismos de regulação que desencadeiam esse processo de inflamação, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente pega e fala de autactoides e a sua relação com a inflamação, a gente está falando num grupo de compostos que são produzidos pelo nosso corpo, que eles têm propriedades, né, de agir como mediador de inflamação. E esses agentes, como são mecanismos superpostos, né, eles vão ser produzidos por vários tecidos do corpo, que, dentre outras coisas, né, podem provocar então a contração lenta dos músculos lisos, vasodilatação e mediação de inflamação. Uma das características deles é que eles apresentam também, né, propriedades farmacológicas intensas, de propriedades diversas e variadas, justamente para regular justamente esses mecanismos de defesa que o nosso corpo tem. Então, quando a gente pega e fala de inflamação, classicamente a gente pode dizer então que a inflamação ela é caracterizada pelos 4 OR, né, de um processo inflamatório, que inclui o calor, tumor, rubor e dor. Então, quando a gente pega e fala desses elementos, um dos principais agentes então da inflamação é a vasodilatação. Nós temos diversos tipos de compostos químicos que são autactoides, que regulam a vasodilatação, que é um mecanismo para fazer com que os vasos sanguíneos eles provoquem a dilatação e o aumento, né, da permeabilidade vascular para a saída desses leucócitos do sangue para o tecido agredido ou para o tecido inflamado. Então é dessa forma que ocorre então esse deslocamento mediante o aumento da permeabilidade vascular. Agora vocês imaginem assim, ó, que se aumenta a permeabilidade do vaso, que permite sair um leucócito por esse vaso, imagine que vai acabar saindo plasma também através desses poros que se abrem. Então, uma das características então da vasodilatação é o edema. Então, o edema ele ocorre em decorrência dessa vasodilatação, uma vez que ocorre uma maior permeabilidade vascular do líquido plasmático, provocando então extravasamento do plasma da corrente circulatória em direção ao tecido. Como existe então um aumento de mediadores de inflamação que promovem a quimiotaxia de leucócitos para aquele local da inflamação, ocorre consequentemente um maior aporte de sangue que chega para aquele tecido. Então aquele tecido tendo um maior aporte de sangue, ele vai ficar mais vermelho. Então com isso nós vamos ter o rubor.
que é o segundo OR, né, do processo inflamatório. Então começou com o tumor, que é o edema, o rubor, que é o aumento, né, do fluxo sanguíneo para o local da inflamação, bem como o aumento da temperatura, uma vez que ocorre uma maior aporte de sangue, né, àquele local de inflamação, ocorre a ação daqueles mediadores químicos no local inflamado, e isso vai fazer com que a pessoa, naquele local da inflamação, a temperatura aumente. Então, provocando o terceiro elemento, né, dos OR do processo inflamatório, que é o calor. Por fim, o aumento e o edema, o inchaço, a agressão provocada naquele tecido irrita muito as terminações nervosas, principalmente as terminações nervosas nociceptivas. Então isso vai fazer com que essa irritação nos neurônios sensoriais nociceptivos, eles fiquem irritados, fiquem estimulados, e com isso a pessoa vai ter o reflexo da dor, que é o 4OR, né, do processo inflamatório. Então com isso a inflamação vai ser caracterizada então pelos 4OR, né, calor, tumor, rubor e dor. Só que agora vocês imaginem assim, ó, uma pessoa que, por exemplo, torceu o pé. Ela torceu o pé e o pé incha. Então vai ter os 4 efeitos, né, do calor, tumor, rubor e dor. Só que daí é o seguinte, a pessoa que tem esse processo inflamatório porque torceu o pé, ela vai sentir tanta dor que ela vai ficar limitada a apoiar o peso do corpo naquele pé que está inflamado. Então, com isso, né, o papel de movimento que o pé e a perna deveriam exercer nessas situações, elas não vão ser possíveis. Então, isso aí vai resultar no que a gente chama de perda de função. Então, como vocês podem ver aqui representado nessa figura, vem a explicação, né, de onde que vem os 4OR do processo inflamatório, culminando então na perda de função. Então tem o calor, o rubor, o tumor e a dor, resultando então em perda de função. Então, como que se dá então o mecanismo então da inflamação? Normalmente a inflamação então ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a ação de indutores. E quando eu pego e falo de indutores, indutores pode ser qualquer tipo, pode ser um agente biológico, que é o caso de vírus, de bactérias, de parasitas, de fungos. Então pode ser um organismo vivo, né, que possa estar provocando então um quadro de infecção, ou uma lesão tecidual, né, que pode ser algum tipo de dano mecânico, pode ser por conta de um corte, pode ser um trauma, pode ser uma torção, pode ser uma ruptura de tecido, ruptura de tendão, de ligamento. Então é algum tipo de agressão. Então com isso a gente pode dizer então que os indutores de um processo inflamatório pode ser relacionado então a agentes vivos, né, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, então que caracterizam uma infecção ou uma ruptura ou uma agressão mecânica, que a gente caracteriza então como inflamação. Com isso a gente pode caracterizar então que todo processo infeccioso ele é um processo inflamatório, mas eu não posso dizer que todo processo inflamatório necessariamente vai ser um processo infeccioso. Isso porque para poder ser um processo infeccioso tem que haver um agente causal, né? Tem que haver um organismo vivo, né, que esteja envolvido naquele processo de desencadeamento, que vai provocar então o que a gente caracteriza como infecção. A segunda parte nós vamos ter os nossos sensores. Os sensores normalmente vão ser as nossas células de defesa, que são aquelas células, por exemplo, que são o nosso sistema de vigilância, que agora em épocas de guerra de Israel, né, seria o nosso escudo de ferro, né, que seria a nossa primeira linha de defesa, que detecta então que tem, né, algo errado.
que é o caso então dos mastócitos, que são produtores então de histamina, que por sua vez é um autactoide. Células dendríticas, macrófagos, que são células apresentadoras de antígeno, que ativam o nosso complexo de histocompatibilidade principal, que também é chamado, né, de HLA, ou antígeno leucocitário humano. E daí, no momento que esses leucócitos então são ativados, né, eles vão liberar então o que a gente chama de mediadores da inflamação. Dentre eles, a gente pode citar então as citocinas, que é o caso do fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, a interleucina 6, que são citocinas que vêm a desencadear então o processo inflamatório. As cininas, que estão implicadas então no aumento da inflamação, do impacto dela na circulação, provocando vasodilatação com subsequente diminuição da pressão arterial. A histamina e a bradicinina, que são vasodilatadores. A bradicinina, ela é um importante agente que age em especial nos vasos sanguíneos, além de ser um mediador de inflamação, ela provoca vasodilatação. Os eicosanoides, que a gente já estudou, né, em Bioquímica 2, que esses eicosanoides, então, são derivados de ácidos graxos, que são derivados, por sua vez, do chamado ácido araquidônico. Os derivados do ácido araquidônico, também chamados de eicosanoides, são os leucotrienos, o tromboxano, a prostaglandina. Leucotrieno, ele é um mediador da inflamação mediada por neutrófilos. Até eu tinha comentado para vocês na aula de bioquímica que os leucotrienos são muito importantes e mediadores de inflamação de vias aéreas, né? Eles que estão implicados, por exemplo, na sinusite de repetição e etc. A prostaglandina, ela é um mediador de inflamação, mas também um mediador de dor. Então é ela que sinaliza, né, o nosso sistema nervoso como uma agressão que resulta em reflexo de dor. Além dos eicosanoides, nós temos ainda como eicosanoide, né, a tromboxano, que é um procoagulante, porque ele age como um agente que é um agregante plaquetário, e a prostaciclina, que é um anticoagulante que os vasos sanguíneos produzem. Todos esses aí, então, derivados dos eicosanoides. Uma vez produzindo, então, esses mediadores, né, de inflamação, esses mediadores, então, como se fosse um míssil teleguiado, sabe? Eles vão ser direcionados, então, lá para o tecido-alvo, que é aonde está havendo, então, o local da agressão, o local da injúria, né, ao tecido, e que necessita, então, desse processo de regeneração tecidual. Então, uma das coisas que envolve tudo isso, né, que como eu já havia falado para vocês, aqui ó, tem a ver com os nossos sensores, né, de inflamação, é a nossa resposta imune. Então, a nossa resposta imune, mediada por leucócitos, plaquetas e etc., elas têm um papel importante na gênese da regulação do processo inflamatório. Então, uma das coisas que vocês podem ver nessa figura aqui é que, por exemplo, os leucócitos polimorfonucleares, que aqui a gente pode incluir, por exemplo, os neutrófilos. Os neutrófilos, eles são muito importantes porque a função deles é de fagocitose. Então, eles são agentes de fagocitose, por exemplo, para fungos e bactérias. Outros polimorfos nucleares que não necessariamente recebem esse nome, né? Mas eles estão incluídos porque o núcleo dele tem esse polimorfismo, inclui os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são mediadores de reação contra alergias, né? E também contra parasitas.
Então, processos alérgicos, processos parasitários aumentam a contagem de eosinófilos. Então, processos alérgicos como, por exemplo, rinite, asma, bem como dermatite, tudo isso aí vai fazer com que aumente o número de eosinófilos. Parasitas como ancilostomídeos, Strongyloides cercoralis e Ascaris lumbricoides são parasitas, né, que estão bem implicados na gênese da mediação e aumento do número de eosinófilos, porque são eles são agentes, né, que promovem a defesa contra esses agentes agressores. Por sua vez, existe o terceiro, que são os basófilos. Os basófilos também são células que apresentam, né, um polimorfismo nuclear, que quando ele vai para o tecido, ele muda de nome. E daí esse basófilo na corrente circulatória, quando ele vai para o tecido, ele muda de nome e adquire o nome de mastócito, que está representado aqui. Então, o mastócito tecidual, ele é derivado, né, então, do mastócito circulante, do basófilo circulante. A principal característica dos mastócitos é que eles são produtores de histamina, um importantíssimo vasodilatador que está implicado na gênese da anafilaxia. Que por sua vez, né, a histamina acaba se tornando também então um dos autactoides que a gente vai ver agora. Outros agentes inflamatórios que impactam também na nossa resposta imune incluem então o sistema complemento. O sistema complemento ele é importante porque são peptídeos que, na verdade, eles estão implicados na opsonização de bactérias. Então, eles marcam a bactéria, né? Com esses peptídeos, eles marcam a bactéria como se fosse uma bandeira, né? Para que os leucócitos reconheçam aquela bactéria como um agente agressor e, com isso, possam ser mais facilmente fagocitados. Além disso, fatores de coagulação e cininogênios. Os cininogênios e fatores de coagulação, eles também podem agir como autactoides, por causa que eles também são mediadores da inflamação. E aqui vem uma informação importante, bem importante. Alguns quadros de inflamação que culminam, por exemplo, como sepse, pode haver, junto com esse processo inflamatório, junto com esse processo infeccioso, um distúrbio de coagulação. E aí é que pode provocar, por exemplo, quadros tromboembolíticos, né, que podem resultar em necrose, gangrena e etc. Um exemplo clássico disso aí que vocês devem ter acompanhado, né, principalmente nesse período de pandemia, que os pacientes graves, portadores de Covid grave, eles adquiriam um distúrbio de coagulação formando microcoágulos, e esses microcoágulos, né, provocavam dano alveolar e, por sua vez, então, resultavam em falência do sistema respiratório. Ao mesmo tempo, esse quadro de distúrbio desencadeado, né, pelo aumento da hipercoagulabilidade desses pacientes, resultava também em parada cardíaca, embolia pulmonar, né, justamente por causa da formação desses microcoágulos que ficavam circulantes no corpo. Era por isso, por exemplo, que se dosava comumente um exame chamado de dímero D. O dímero D, gente, ele nada mais é do que fragmentos de fibrina. Então, aquela pessoa que tem dímero D elevado,
é aquela pessoa que está desenvolvendo um quadro de hipercoagulabilidade, onde está fragmentando muita fibrina. A fibrina se forma e ela se quebra. Então o dímero D é um exame laboratorial que determina a quantidade de coágulo e fibrina fragmentada, né, oriunda de um processo de distúrbio de hipercoagulabilidade. Outro tipo de leucócito envolvido no nosso sistema imune são os monócitos. Os monócitos, eles são fagócitos. Então, eles são como uma espécie de caminhão de lixo do nosso sistema imune. Então, assim, ó, eles são grandes, pesados, mas eles limpam o terreno. Então, os monócitos, eles são implicados, então, na limpeza do processo infeccioso quando se forma o pus, por exemplo. Então, depois que tem aquele monte de neutrófilo morto, de bactéria morta, de neutrófilo fagocitando micro-organismos, peptídeos inflamatórios, fica aquele tecido necrótico, os monócitos, eles têm a função de limpar esse tecido, de limpar esse pus que se forma. Então, esses monócitos, então, por serem fagócitos, eles têm essa grande propriedade de fagocitose. Quando esse monócito ele sai para o tecido, ele muda de nome. Daí esse monócito ele vai receber o nome de macrófago. Então macrófago é o monócito tecidual. Na mesma lógica, assim, aqui o mastócito é o basófilo tecidual. Mesma lógica. Uma outra coisa que impacta diretamente na resposta imune são os mediadores de inflamação, que muitas vezes são produzidos no próprio endotélio, que é o caso, por exemplo, de citocinas, do óxido nítrico, que é um dos mais importantes, né, agentes de vasodilatação, que vão permitir, então, a migração, né, dos leucócitos da corrente circulatória para o tecido inflamado. Depois que ocorre todo esse processo inflamatório, nós vamos ter aqueles agentes cicatriciais que estão envolvidos, então, no processo de cicatrização, que é o caso dos fibroblastos, é o caso do colágeno, são as células da matriz desse tecido celular, essas que vão fazer a reparação daquele tecido, né? Vão reconstituir aquele tecido, uma vez que depois que se formou a inflamação, teve célula morta, aquele tecido necrosado, aquele tecido danificado foi limpo pelos monócitos macrófagos, então finalmente chega então os fibroblastos e células de regeneração que vão fazer o processo cicatricial para reparar aquele tecido danificado. Uma das coisas que envolve o processo inflamatório também, e isso aqui até eu nem vou me deter por causa que isso aqui é fisiologia e certamente vocês vão ver isso aqui de uma forma muito mais aprofundada, né, em fisiologia, que é a fisiologia do sistema nervoso. Toda vez, então, que ocorre um dano tecidual, uma agressão tecidual, vai resultar, então, em um processo inflamatório, por conta de todos aqueles mecanismos que anteriormente eu já havia falado. Então, quando ocorre essa inflamação, vai ocorrer uma descarga de mediadores químicos, cuja propriedade desses mediadores químicos é sinalizar para aqueles neurônios sensoriais, né, que são implicados no registro e detecção da dor, que são aquelas terminações nociceptivas, né, que são receptores nociceptores, que permitem a detecção, então, desse reflexo de agressão, vai fazer com que esse estímulo seja interpretado pelo sistema nervoso como dor. Então é aí que ocorre a secreção, então, de substância P, de prostaglandina, que é derivado dos eicosanoides, a serotonina, a acetilcolina. Então todos esses agentes químicos aí são sinalizadores de dor. Então aquele impulso nervoso gerado, então, pelo neurônio sensorial, eles vão ir até a medula, né, a medula espinhal, e vai ser
transportada, aquele impulso, né, aquela transmissão neural, vai chegar então até a córtex cerebral e o tálamo, que registra então e interpreta e decodifica aquele estímulo como um estímulo de dor. No entanto, em algumas situações também, uma vez detectada essa dor, vem o processo de analgesia endógena, que é para diminuir o estímulo da dor. E isso acontece através de mediadores inibitórios. Então, mediadores inibitórios, um mecanismo de ação inibitória, ela se dá então por peptídeos opioides, norepinefrina, glicina e o GABA. GABA é o ácido amino butírico. Uma das características desses neurotransmissores é que esses neurotransmissores eles são neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso. Lá na fisiologia, uma das características deles é que eles promovem um efluxo de cloro da célula. Com isso, a célula fica hiperpolarizada e com isso cessa, né, o estímulo neural que tem o reflexo descendente, né, até a medula espinhal, para inibir então e promover uma inibição desse estímulo de dor provocado então pelo processo inflamatório. Dito isso, então, finalmente, baseado nessa questão do que é inflamação, de como que se dá o processo inflamatório, isso aí, na verdade, é uma introdução, né, de patologia, de fisiologia, de imunologia, para se entender efetivamente o que são os autactoides. Então, os autactoides, eles podem ser provenientes de ácidos graxos poliinsaturados, que é o caso dos eicosanoides, por exemplo, tá? Que eles podem ter ação, então, paráquina ou autócrina, e eles são derivados de fosfolipídios e atuam como várias funções biológicas, como broncoconstrição, contração vascular, agregação plaquetária, resposta inflamatória. Alguns desses autactoides, como é o caso da serotonina, ela é proveniente do triptofânio. A histamina é proveniente da histidina. E o óxido nítrico ele é produzido a partir da arginina. Todos eles são aminoácidos. Então, alguns desses autactoides então, são derivados de aminoácidos e outros, como é o caso dos autactoides e fator de ativação plaquetária, e outros são derivados de gorduras, né, de ácidos graxos poliinsaturados. Então, são considerados mediadores inflamatórios esses autactoides, que temos, por exemplo, então, a histamina, a serotonina, os eicosanoides e peptídeos. Começando, então, pelo estudo da histamina. Uma das características da histamina é que ela funciona baseado praticamente uma regra do nosso sistema imune. Toda vez que a gente entra em contato com um antígeno diferente do nosso, a gente vai produzir um anticorpo contra aquele antígeno. Então, o mecanismo, por exemplo, da alergia, ela é considerada uma reação de hipersensibilidade. E nesse caso de reação de hipersensibilidade, ocorre a produção de uma imunoglobulina específica, que é uma imunoglobulina de classe E. São 5. IgG, IgM, IgA, IgD e a IgE. No caso da IgE, ela é um mediador de alergia. Então é aquele caso, por exemplo, da pessoa que é alérgica a camarão, é alérgica à clara do ovo, é alérgica a peixe, é alérgica a penicilina, é alérgica a medicamentos, né? Então ela produz IgE contra estes antígenos. Um dos grandes efeitos que resulta então na produção de IgEs é que toda vez que a pessoa entrar em contato com esse antígeno, aquela IgE vai se ligar nos basófilos e os basófilos vão liberar o seu conteúdo citoplasmático, cuja característica é ser rico em grânulos de histamina.
Então, como vocês podem observar aqui, ó, a histamina, ela é um mediador, um mensageiro químico que é derivado da histidina, como eu falei, e ele é gerado principalmente nos mastócitos ou basófilos que foram para o tecido. E uma das características dela é que ela está correlacionada então a reações alérgicas inflamatórias, como é esse caso que eu acabei de falar, né? Então, por exemplo, a gente entra em contato com mofo, com pólen, com qualquer outro agente alérgico, né, que são esses antígenos, e isso promove então uma liberação de IgEs que se ligam aos basófilos, que liberam então seus grânulos de histamina, resultando então em seu efeito. Dentre os efeitos provocados então pela histamina, esse importante eutactoide, é que eles aumentam a secreção de suco gástrico. Então, isso é uma característica por causa do tipo de receptor que o estômago tem. Que no momento que esse receptor recebe a histamina, estimula a produção de ácido clorídrico. Uma das características também da histamina é que elas se ligam aos receptores vasculares H1. E nesse tipo de receptor, ele resulta em vasodilatação. Então, essa vasodilatação, por exemplo, que está implicado no inchaço, no edema, que é provocada pela liberação de histamina. Um exemplo clássico de vasodilatação provocada pela histamina: picada de borrachudo. Então, quando a gente vai lá na UPF, estão cortando grama, é o caos na terra, aquela quantidade de borrachudo que vem aquelas nuvens de borrachudo na gente. Dá aquela picada e no local onde o borrachudo pica, fica aquela bola inchada. Então, naquele local, houve uma degranulação de histamina, houve, consequentemente, uma vasodilatação, houve extravasamento de plasma e isso é que provocou aquele inchaço. Isso é que provocou aquele edema. Só que ao mesmo tempo, os receptores H1, quando a histamina se liga nesses receptores H1, principalmente na pele, eles resultam em prurido, o que gera bastante coceira. Então é por isso que quando tem uma picada de borrachudo, o borrachudo pica, fica aquele caroço, parece que a gente começa a coçar e é uma coceira que não tem fim. Quanto mais a gente coça, mais coceira a gente tem. Por quê? Porque quando a gente coça, ocorre uma lesão tecidual da coceira. E isso vai fazer com que rompa mais basófilo. E daí libera mais histamina, que provoca mais coceira. Quanto mais coceira, mais basófilo rompido. Mais histamina, mais coceira. Quanto mais coceira, mais mastócito rompido. Mais histamina, mais coceira. Então é por isso que então acaba se tornando um processo retroalimentar. Uma outra questão relacionada à histamina, por ser um vasodilatador, é que quando essa vasodilatação ela acontece de maneira sistêmica, ou seja, quando acontece em todo o corpo, ocorre uma vasodilatação sistêmica e a pessoa fica muito inchada. É isso que a gente chama, então, de reação anafilática, por causa que a pessoa fica muito inchada. E uma das características dessa mediação de anafilaxia é que o extravasamento de plasma do sangue para o tecido pode provocar uma queda na volemia que resulta em hipotensão. E essa hipotensão provocada por uma hipovolemia, porque o plasma extravasou para os tecidos, né? Pode resultar então numa combinação de hipovolemia, hipotensão, que pode resultar em choque. Então a pessoa que entra em choque, então, nas situações provocadas então por processos alérgicos mediados pela histamina, a gente chama então de choque anafilático. Um dos grandes problemas relacionados ao choque anafilático, além da hipotensão e da hipovolemia, é que esse edema gerado pode provocar edema principalmente na glote.
E esse edema de glote pode fazer fechamento das vias aéreas e pode resultar então em insuficiência respiratória. Ao mesmo tempo, a histamina, gente, ela é importantíssima por causa que ela é implicada na contração das vias respiratórias. Então, ela permite, então, uma contração das vias respiratórias. Então, toda vez que a gente pega e fala, então, por exemplo, de histamina, os efeitos gerais delas são basicamente esse: aumento da secreção gástrica, vasodilatação, broncoconstrição e prurido. Só que uma das características delas, né, é que elas, então, agem, né, presente nos basófilos, agem nos pulmões, pele, vaso sanguíneo. E uma das coisas que eu havia esquecido de dizer, que nós temos receptores para histamina no cérebro. E uma das características da histamina no cérebro é que ela pode agir como neurotransmissor. E esse tipo de ligação da histamina cerebral pode provocar uma certa inibição dos estímulos do sistema nervoso, que resulta então em sedação. Então, uma das características da histamina, né, que ela está implicada então nessas questões neurológicas. Então, quando a gente pega e fala então dos efeitos que a histamina provoca no nosso corpo, a gente pode dizer basicamente que existem 3 grandes sítios de ação da histamina, que são os receptores H1, H2 e H3. Resumidamente, os H3 são aqueles que agem no cérebro. Os H2 são principalmente aqueles que agem no estômago e trato gastrointestinal. Enquanto que os H1, eles são praticamente distribuídos em praticamente todo o corpo. Então é nesse H1 que vai agir, por exemplo, nos pulmões. Então esses receptores H1 nos pulmões aumentam a produção de muco, tanto nasal quanto brônquico. Ele promove constrição bronquiolar, que resulta então na broncoconstrição. Age nas terminações nervosas sensoriais. É por isso que a pessoa sente muito prurido, né? Quando ocorre uma picada de um inseto, por exemplo. E uma outra questão da histamina é que ele provoca então constrição, que resulta em cólica intestinal e também diarreia. Nos H2, como eu havia dito para vocês, né? Eles agem basicamente no estômago, que eles agem então estimulando a produção de suco gástrico e de ácido clorídrico. Mas esses receptores H2, eles vão estar presentes, por exemplo, em algumas condições importantes, né? Que a gente pode incluir a rinite alérgica, a dermatite atópica, a conjuntivite, urticária, broncoconstrição, asma, anafilaxia. Então, ocorre então ação principalmente nesses receptores H2. Os receptores H1 e H2, por exemplo, então, eles agem no sistema cardiovascular, que provoca vasodilatação. Então, no momento que eles agem provocando vasodilatação, a pressão arterial cai. Então, uma das características no sistema cardiovascular é que a ação da histamina provoca, então, diminuição da pressão arterial. A segunda coisa é que essa vasodilatação provocada pela histamina, ela promove o extravasamento de plasma para o tecido. No local onde houve essa degranulação, então, de histamina. Um exemplo é quando a gente tem uma crise de rinite alérgica com coriza. Então a coriza nada mais é do que uma descarga de histamina, né, que faz a pessoa ter aquela liberação de uma grande quantidade de secreção. Outro exemplo de reação provocada, né, nesses casos aí,
é aquela coceira que a pessoa tem na garganta, né? Que começa a fazer, né? Por causa da coceira provocada pela degranulação da histamina nessas situações. Receptores H3, que eu havia falado, né? Que são basicamente os três são principais, né? O terceiro, que é o receptor H3, ele se encontra majoritariamente no sistema nervoso central. E uma das características deles é que eles são moduladores da liberação de acetilcolina, de dopamina, serotonina ou de GABA. Então, vocês vejam que no caso da acetilcolina e do GABA são neurotransmissores, né, que têm propriedades de serem inibitórios no sistema nervoso. Pelo aquele mecanismo que eu havia falado para vocês anteriormente, né, que provoca influxo de cloro, provoca hiperpolarização da célula e com isso, né, o estímulo neurológico ali de impulso nervoso acaba cedendo. Os receptores H4, eles estão ligados lá na medula óssea para produzir células de defesa para o sistema nervoso, para o sistema imune inato e adaptativo lá. Além disso, eles são mediadores de compostos químicos que tem função quimiotática. O que é quimiotaxia? Vocês imaginem assim, ó, que os leucócitos eles não têm boca, não tem olho, não tem mão, mas eles precisam se comunicar. Então vocês imaginem assim, ó, que os leucócitos são como se fosse um avião tentando pousar numa pista num dia com chuva, num dia com cerração. O cara que está lá no avião, o piloto do avião, não tem como pousar aquele avião porque ele não enxerga nada. Agora, se a pista tiver, por exemplo, aqueles sinalizadores, né, aquele monte de luz sinalizando aonde está a pista, o avião consegue pousar, né? Então, vocês imaginem então que as citocinas, né, que são mediadores da inflamação, que têm propriedade quimiotática, eles organizam e induzem o direcionamento dos leucócitos para onde está a inflamação. Então, assim, dá para se dizer que citocinas, na verdade, nada mais é do que as luzes, né, da pista do aeroporto, que sinalizam, então, que aonde que está o processo inflamatório, certo? Então, aqui nós temos o resumo daquilo que eu havia falado para vocês, né? Dos receptores H1, H2, H3. Mas daí vocês vão dizer assim, tá, Luciano, mas os H2 são importantes para síntese, como mediador de células hematopoéticas? Sim, são. Mas é o que eu estou pensando no efeito farmacológico dos antihistamínicos. Então daí, quando a gente pega e fala de antihistamínico, aí sim eu posso dizer então que os mais importantes, o de maior interesse no farmacológico, no caso, né, são aqueles antihistamínicos, bloqueadores de receptores H1, H2 e o H3. Então aqui nós temos o efeito que a histamina provoca então nos principais tecidos, que é o caso dos pulmões, musculatura lisa, endotélio, nervos, coração, estômago, sistema nervoso central. Então, isso aqui não tem muita coisa de diferente que eu já não tenha explicado, né, anteriormente. Antihistamínicos. Antihistamínicos, então, são aqueles fármacos, né, que são utilizados para mediar o efeito exagerado de uma descarga de histamina. Então dá para se dizer que, de uma maneira geral, os antihistamínicos estão implicados em tentar bloquear os efeitos alérgicos, né, provocada pelos antígenos que resultam então em liberação de IgS. Resumindo, a gente pode dizer que a maior parte dos antihistamínicos, então, podem ser, inclusive, considerados antialérgicos, justamente por causa que eles agem nesse mecanismo de ação. Uma das coisas, assim, que é para levar para o resto da vida, é o fato de que a histamina, ela é um broncoconstritor.
O antihistamínico, ele vai bloquear esse efeito. Então, um antihistamínico, ele vai fazer o efeito inverso. E no caso do uso de antihistamínico, ele vai mimetizar um efeito provocado pela uma crise de asma. Então é por isso que os medicamentos antihistamínicos, eles não devem ser indicados para pessoas que são portadoras de asma brônquica. E isso acontece porque esses antihistamínicos vão bloquear um mecanismo natural do indivíduo e com isso pode agravar a crise de asma nesses indivíduos. Então, os antihistamínicos, eles vão ser classificados em famílias de acordo com o tipo de receptores que eles atuam. Então, a gente vai ter a família dos antihistamínicos H1, que basicamente tem efeito, né, nos receptores H1, mas isso não significa que eles não ajam também nos receptores H2 e H3 em menor intensidade. Então, são considerados então os antihistamínicos de primeira geração. Uma das características desses fármacos de primeira geração é que, além de agir nos receptores H1, eles também agem nos receptores H3. E esses H3, como eu já havia falado, eles agem no cérebro, eles acabam tendo um efeito sedativo. Então é por isso que esses antihistamínicos H1 de primeira geração, eles acabam provocando muito sono. Justamente porque, além de agir nos H1, eles acabam agindo também indiretamente nos H3, provocando o efeito colateral, a sedação. Como exemplo, então, nós temos a difenidramina, que é o difenidrin, a prometazina, que é o Phenergan. O Phenergan, gente, ele é usado na forma de creme. A gente pega Phenergan, prometazina, Phenergan, a gente vai numa farmácia e pede Phenergan creme, isso aí, pá, é uma barbada pegar e comprar um creme de Phenergan que é usada para picada de inseto. Toda mãe bem prevenida, ela tem uma pomadinha de Phenergan na mochilinha do bebê. Caso seja picado por inseto, tem ali que é para aliviar a coceira. No entanto, essa prometazina, gente, quando usada de forma sistêmica, ela é muito potente a sua ação nos receptores H3. E isso vai fazer com que o efeito sedativo dela seja muito forte. Então é por isso que a prometazina injetável vocês nunca vão achar numa farmácia comum. Normalmente a prometazina, que é o Phenergan injetável, vocês só vão encontrar isso em ambiente hospitalar. Isso porque o Phenergan ele é utilizado para sedação de crises de psicose, de crises psiquiátricas. Então, assim, quando uma pessoa chega muito descompensada num instituto psiquiátrico, né? Aquela pessoa que chega descompensada lá no Bezerra, né? Normalmente se administra então o Phenergan injetável, que é a prometazina, junto com o Aldol. E isso provoca então uma sedação que tira aquela pessoa do surto psicótico, tá? Seguindo, existe então como antihistamínico H1 a hidroxizina, que é o Exizine, a clorfenidramina. A clorfenidramina, gente, é muito usado em antigripais. É muito usado em antigripais, bem como a difenidramina. Difenidramina e a clorfenidramina, essas duas, os antigripal, assim, ó, são tudo a base, basicamente, desses dois compostos. O dimedrinato, que é o Dramin, e uma das características do dimedrinato é que ele tem uma propriedade maior de passar a barreira hematoencefálica.
E é por isso que o dimedrinato, além de ter um pouco, né, da ação antialérgica lá, ele age nos receptores H3. E é por isso então que o dimedrinato ele é usado para cinetose. Cinetose é aquela tontura que a pessoa sente quando anda de carro, anda de navio, ela sente enjoo, né? Então isso acontece por conta da cinetose. Então o Dramin é um desses medicamentos que é usado para cinetose. Só que o efeito colateral dele, né, é que provoca sono. Então tem muita gente assim, ó, que quando vai viajar, toma Dramin para não sentir enjoo, e outros tantos tomam Dramin justamente para sentir sono, para dormir durante a viagem. Então, esses anti-histamínicos de primeira geração provocam então sonolência, sedação, cansaço, fraqueza, efeitos colinérgicos e alterações de memória. Já os de segunda geração, eles são melhores. Por quê? Porque eles têm dificuldade de passar a barreira hematocefálica. Com isso, os efeitos nos receptores H3 são menores e os efeitos colaterais desses antihistamínicos de segunda geração é muito menor. Por isso que eles provocam menos sono, que é o caso da fexofenadina, que é conhecida pelo nome comercial de Allegra, a loratadina, que é o Claritin, a cetirizina, que é o Zyrtec, a ebastina, que é o Ebastel, a desloratadina, que é o Desalex, a biblastina, que é o Isbila, a levocetirizina, que é o Zina. E aqui vem uma curiosidade sobre a cetirizina, a levocetirizina, a loratadina e a desloratadina. A diferença entre esses dois compostos aqui, loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, é que eles são isômeros ópticos. Então, eles vão ter propriedades diferenciadas e o efeito dos isômeros ainda conseguem ser melhores do que com relação aos efeitos colaterais. Sobre esse assunto, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, então sugiro que vocês sigam lá, @professor Luciano. Professor Luciano Siqueira, que é o meu perfil do Instagram, tem um post lá que fala sobre as propriedades de diferença desses dois antihistamínicos aí. Antihistamínico H2. Esses aqui, gente, são basicamente de ação gastrointestinal. Então, quando a gente fala de antihistamínico H2, questão gastrointestinal. Uma das características desses antihistamínicos aqui é que eles, durante muito tempo, eles foram utilizados, mas que ultimamente eles acabaram perdendo bastante espaço por conta do advento dos medicamentos que são chamados de inibidores da bomba de prótons. Esses fármacos inibidores da bomba de prótons são os prazóis da vida, que é o omeprazol, o esomeprazol, pantoprazol e etc. Então, os antihistamínicos H2, eles são usados para tratamento de úlcera gástrica ou duodenal, bem como no caso da esofagite por refluxo, né? E também nos casos de úlcera provocada por estresse. Nós temos então a cimetidina, que é conhecida então pelo nome comercial de Antac, e também o caso do Tagamet e do Famox. Desculpa, aqui o Antac é a ranitidina, cimetidina é o Tagamet e o Famox. Então, com isso, a gente viu então os antihistamínicos. Serotonina, outro altactoide mediador da inflamação, mas também talvez ele seja mais conhecido pelo seu efeito de neurotransmissor, conhecido como neurotransmissor da felicidade, né? Mas ele também não é só isso, ele é um mediador da inflamação. A serotonina, ela tem um papel bastante importante nas plaquetas, induzindo ao fenômeno de agregação plaquetária, e ao mesmo tempo a serotonina ela é importante para o peristaltismo e também o efeito intestinal. Então, uma das coisas da serotonina é que a serotonina ela é conhecida também como 5-hidroxitriptina ou 5-HT. Então, o 5-HT é a hidroxitriptina.
E aqui é um negócio importante porque vocês podem ver esse sufixo, né, tript. Existe uma família de medicamentos, né, que são usados no manejo da depressão, que são chamados de derivados tricíclicos, que é o caso da amitriptilina. Então, a amitriptilina, ela é um medicamento usado, né, como no manejo da depressão, na depressão grave, né, principalmente naquelas com tendência suicida, justamente porque ela interfere, então, no mecanismo de ação do metabolismo, né, da serotonina. Então, existem outras aminas biogênicas além da serotonina. Então, são consideradas também aminas biogênicas. A dopa, a epinefrina, a histamina, então todas elas também têm esse papel, que como eu já falei, né, todas elas têm um papel importante, né, de agir no sistema nervoso central. Uma das coisas com relação à serotonina é que ela age então nos neurônios serotoninérgicos e estão relacionados então com a questão do bem-estar, felicidade do indivíduo. Mas não é só isso. Ele está implicado também na modulação do humor. Por conta disso, ela impacta no sono, no ciclo do sono-vigília. Isso porque a serotonina ela é precursor da melatonina. A melatonina é um indutor do sono. A melatonina é produzida na glândula pineal toda vez que a quantidade de luz na retina diminui. Então, quando anoitece, a quantidade de luz na retina diminui, ocorre uma sinalização para a glândula pineal produzir, então, melatonina, e a gente, então, tem os primeiros sinais, né, de sono provocado, então, pela melatonina, cujo precursor dela é a serotonina. A serotonina também está implicada na termorregulação e também está regulada, né? Ela está implicada na percepção da dor. Então é por isso, gente, que uma das coisas, por exemplo, que acompanha o processo por exemplo, da fibromialgia é que a dor provocada que a pessoa sente no quadro de fibromialgia normalmente acaba se lançando mão de uso, né, de medicamentos de ação central que aumentam então o aporte de serotonina, e dopamina e norepinefrina como um modulador do humor, porque a dor provoca depressão num ciclo retroalimentado, sem falar que ela pode então ser alterada então por conta da serotonina. Ali, como eu falei, ela é precursora da melatonina, como eu já falei, está relacionada a processo de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, cefaleia, esquizofrenia, autismo e abuso de fármacos. Uma das coisas importantes sobre a serotonina é que ela está implicada na cefaleia. Então, gente, uma informação importante é que alguns medicamentos que são inibidores da recaptação da serotonina ou a combinação entre eles pode provocar cefaleia. Então, é o que a gente chama de síndrome serotoninérgica, né? Por causa do excesso de serotonina que pode resultar, então, nesses quadros de cefaleia. Por isso que a troca de antidepressivo muitas vezes pode resultar, então, em cefaleia por conta dessa modulação que ocorre relacionada à serotonina. Com relação aos receptores, né, 5-HT, como eu acabei de falar, o efeito da serotonina transcende o efeito dela de modulação do humor. São muitos os efeitos da serotonina. Então, por isso que a quantidade de receptores, né, que a serotonina tem do nosso corpo é bastante grande. Então, aqui nós temos basicamente o mecanismo de ação da serotonina. O precursor da serotonina é o triptofânio. Então, o triptofânio, com auxílio do ácido fólico e vitamina B12, é transformado na sua forma ativa, que é o hidroxitriptofânio. Esse hidroxitriptofânio, então, ele vai ser convertido em serotonina,
que vai ser armazenado em vesículas no neurônio pré-sináptico. Quando ocorre um estímulo, o potencial de ação promove então a degranulação do conteúdo de vesículas ricas em serotonina, que vão provocar então o seu efeito do impulso elétrico no neurônio pós-receptor. Depois que ele faz efeito, essa serotonina ela vai ser recaptada e quando interiorizada, essa serotonina recaptada ela vai ser inativada por uma enzima chamada de MAO. MAO é sigla de monoaminooxidase. Então, uma das características da monoaminooxidase é uma enzima que está implicada na inativação de aminas bioativas. Onde que agem, então, os moduladores de humor, ou inibidores da captação de serotonina? Eles bloqueiam aqui, ó. É o caso da fluoxetina, da sertralina, da paroxetina, do escitalopram. Então, eles bloqueiam esta reabsorção aqui. E isso faz com que a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica se prolongue. Então, com isso, o efeito mais prolongado da serotonina permite, então, uma modulação importante do humor. Com relação aos receptores 5-HT, olhem aqui a quantidade de receptores. Nós teremos os receptores HT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os H1 vão ser divididos em H1, A, B, C, D, E, F. Os H2, 5HT, 2A, B, C, e cada um com algumas propriedades. É por isso que os fármacos, principalmente aqueles de modulação de humor, eles podem ter indicações e podem ter efeitos diferentes de pessoa para pessoa, porque depende de onde que esse fármaco vai se ligar, em qual receptor ele vai se ligar. Então, olha só o que acontece. Por exemplo, quando ocorre a degranulação então da serotonina na fenda sináptica, ela pode ligar nos diferentes tipos de receptores. HT1A, A1D1A até 1F, o 5HT2A até o 2C, o 5HT3, que é o próprio receptor, e do 5HT4 a 7, que também é um receptor. Aqui está o efeito que cada um tem. Isso aqui é o tipo de receptor. Isso aqui, ó, é tipo de receptor do tipo de proteína G. Isso aqui, proteína G, é o tipo de receptor. Certamente vocês vão estar estudando isso aqui em fisiologia. Se vocês não estudarem em fisiologia, vocês vão estudar em farmacologia de medicamentos de ação central. Então aqui nós temos o tipo de proteína G, proteína G, proteína G. O receptor de 5H3 é um tipo de receptor de canal iônico. Uma das características deles, então, ele é um canal iônico do tipo de sódio-potássio, que provoca despolarização de membrana, que pode provocar e está implicado na êmese. Os demais ali, ó, o 5H1 A a F está implicado na ansiedade, depressão, na migrânia. O 2AC está ligado à esquizofrenia e depressão, né? Então, aqui nós temos os mecanismos, então, de ação de cada um deles. Então, para vocês verem assim, ó, que claro que isso aqui é só um spoiler, né? Por causa que isso aqui certamente vai ser abordado de uma maneira mais aprofundada quando a gente estudar farmacologia dos medicamentos de ação central. Então, como que funciona, por exemplo, a buspirona? A buspirona, então, ele é um agonista parcial e ele é usado para o tratamento da ansiedade e da depressão. O sumatriptano, né, que é o Sumax, né, que é usado para o tratamento da migrânia,
Ele é um agonista do receptor 5-HT1D. A risperidona, por exemplo, ela é usada, por exemplo, para o tratamento da migrânia, da depressão, da esquizofrenia, mas ela é um antagonista do receptor 5-HT2A e 2C. Olha só que legal esse aqui. Andozetrona, que é esse aqui. Uma das características dele é que ele é um antagonista, ou seja, ele bloqueia o receptor 5H3, o 5HT3. Uma das características desse tipo de receptor, que quando ele é bloqueado pela andozetrona, ele é usado para o tratamento do enjoo, principalmente naquele enjoo provocado por quimioterapia. Para quem não conhece o andozetrona é o Vonal, que é usado então para vômito, né? Então é considerado então um antagonista do receptor 5-HT3. No caso da cisaprida, ela é usada para desordens do trato gastrointestinal, porque ela é um agonista dos receptores 5-HT4. Outros inibidores, né, que são inibidores da recaptação da serotonina, né, que aqui inclui praticamente todos os medicamentos antidepressivos, né, que é o caso da fluoxetina, da sertralina, do escitalopram, do paroxetina, etc. Eles são usados então para o tratamento da depressão, do tratamento da desordem, né, obsessiva compulsiva, da síndrome do pânico, da fobia social, do estresse pós-traumático. Então, cada um com alguma das suas particularidades. Efeitos farmacológicos, então, da ação do 5-HT. Como vocês viram ali, como são vários receptores que agem, né, eles vão ter uma distribuição bastante ampla no nosso corpo. Então, dentre os efeitos farmacológicos da serotonina, é que ele aumenta a motilidade gastrointestinal, ele provoca a contração do músculo liso, ele provoca a vasoconstrição direta da via sináptica, ele provoca vasodilatação do endotélio dependente, agregação plaquetária, como eu havia dito para vocês anteriormente. Quando a gente se corta, as plaquetas grudam e liberam serotonina. Na verdade, quando as plaquetas grudam num corte, elas liberam ADP, fator plaquetário número 3 e serotonina. E o objetivo disso é fazer com que aquelas plaquetas que grudaram ali, elas se agreguem para poder formar então o trombo plaquetário. Então o trombo plaquetário que se forma, basicamente é desencadeado, né, por esses agentes aí, que inclui então a serotonina. A serotonina, então, ela estimula as terminações nervosas nociceptivas periféricas, então é por isso que eles podem provocar um estímulo da dor, que pode diminuir, o estímulo da dor. Eles podem provocar estimulação ou inibição do sistema nervoso central, porque depende do receptor, né? Então, com isso, nós teremos então os efeitos farmacológicos da serotonina. Tomar uma aguinha? Eicosanoides. Gente, os eicosanoides a gente já estudou em Bioquímica 2. Ponto. Então, assim, para quem quiser ver a aula completa dos eicosanoides e todos os fármacos anti-inflamatórios que agem no mecanismo dos eicosanoides, esse QR Code que está aparecendo na tela aí, ó, vai abrir o link para vocês assistir a aula ou relembrar, né, a aula de eicosanoides lá dos anti-inflamatórios. Só que aqui, gente, a gente está falando de eicosanoides como mediador de inflamação. Ponto. Eu estou falando de eicosanoide como sendo um altactoide. Quando vocês tiverem a aula de anti-inflamatórios, aí sim, a gente vai voltar a falar dos eicosanoides, então, que são aqueles fármacos que bloqueiam o efeito ou a produção desses derivados de eicosanoides. O nome, ele é meio estranho, e esse nome estranho de eicosanoides,
ele tem a ver com radicais gregos do português. Radicais numéricos do grego tem aqui, ó, por exemplo, 2 é bi, 3 é tri, daí depois 4 é tetra, e segue, né? Penta, hexa, hepta e etc. Então, quando a gente pega os números em radicais gregos, quando a gente chega no número 20, vocês vão ver que o número 20 é o ícosa. Então é por isso que é chamado de eicosanoides, por causa que eles são derivados lipídicos de ácidos graxos que contêm 20 carbonos. Então, esses ácidos graxos de 20 carbonos, que dão origem então aos eicosanoides, são aqueles que são derivados do chamado ácido araquidônico. Se vocês olharem ali, ó, o ácido araquidônico, ele é um ácido graxo que tem 20 carbonos. Ele apresenta 4 duplas ligações, então ele é um ácido graxo poliinsaturado. E essas 4 duplas ligações estão localizadas nos carbonos 5, 8, 11 e 14. Então quer dizer o seguinte, que o ácido araquidônico ele tem 20 carbonos e a última dupla ligação que ele tem é no carbono 14. Então quer dizer o seguinte, que se eu pegar e fizer 20 menos 14 é igual a 6. O último carbono da cadeia carbonada é sempre chamado de carbono ômega. Então, o ácido araquidônico, ele é um exemplo de ácido graxo ômega 6. Por isso que dizem, por exemplo, que ácidos graxos ômega 6 têm caráter pró-inflamatório, por causa que eles dão origem, então, ao ácido araquidônico, que estão implicados, então, na gênese da inflamação. Então, eles são produzidos, então, pelas células inflamatórias e a matéria-prima que eles utilizam para a síntese de eicosanoides são fosfolipídios das próprias membranas. Então, olha aqui o que acontece. Ó. Aqui nós temos ó, o fosfolipídio de membrana. E aqui ó, é que vai agir as fosfolipases. O que faz a fosfolipase? Fosfolipase é um tipo de enzima que converte fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico. É aqui que age os anti-inflamatórios esteroidais. É o caso dos corticoides. Então, o que faz o corticoide? Ele inibe a fosfolipase. Daí, consequentemente, vai diminuir a quantidade de ácido araquidônico. Uma outra coisa é que o ácido araquidônico, ele vai, por sua vez, ele pode seguir 2 caminhos. Um caminho do ácido araquidônico é ser metabolizado por uma enzima chamada de lipooxigenase. Essa lipooxigenase converte ácido araquidônico em hidroperóxidos. E esses hidroperóxidos é que vão resultar na produção de leucotrienos. Esses leucotrienos têm diferentes tipos, diferentes classes, como vocês podem ver aqui, ó. Tem leucotrieno A4, C4, D4, E4, tem vários tipos de leucotrienos. E todos esses leucotrienos estão implicados, então, na gênese da inflamação. O que eles provocam? Resultam, então, de quimiotaxia de leucócitos, broncoespasmo, aumento da permeabilidade vascular, que é a vasodilatação. E, por outro lado, quando eles convertidos pela 12-lipoxigenase, forma a lipoxina, que ele é um inibidor da inflamação, então ele é um agente anti-inflamatório. Quando o ácido araquidônico ele sofre metabolização pela enzima ciclooxigenase, que é chamada de COX, a gente vai ter 2 tipos de COX. COX-1, que é constitutiva, que todas as células do nosso corpo têm COX-1. E a COX-2, que é produzida somente por tecido inflamatório. Só o tecido inflamado produz COX-2. Então, uma das características da ciclooxigenase
é que ela está implicada, por exemplo, na produção de prostaglandina. Prostaglandina é importante por causa que ela é um mediador de dor. A dor é mediada pela prostaglandina. Vai produzir prostaciclina, que é um anticoagulante. Vai produzir tromboxano. O tromboxano, ele é um procoagulante. Ele é um agente que promove a agregação plaquetária. Então vocês vejam só, onde que age a aspirina? A aspirina, gente, ela age na ciclooxigenase plaquetária. E com isso vai fazer com que então a agregação plaquetária diminua, e é por isso que a pessoa que toma aspirina, ela vai ter uma ação levemente anticoagulante. É por isso que o tempo de coagulação de pessoas que tomam aspirina, ele está aumentado. Vulgarmente, as pessoas pouco esclarecidas costumam dizer que a aspirina afina o sangue. Não tem nada a ver com afinar o sangue, nada a ver. A única questão é que, como aumenta o tempo de coagulação, eles ficam achando que o sangue está mais aguado. E daí por isso que parece que demora para coagular. Por isso que dizem que afina o sangue. Mas não tem nada a ver com afinar o sangue, tá? Então, como eu havia dito, então, são derivados do ácido araquidônico, que é um ácido graxo ômega 6. Praticamente todos os anti-inflamatórios não esteroidais, né, eles agem no metabolismo, então, do ácido araquidônico. Os eicosanoides dão origem também ao fator de ativação plaquetária, que eu vou falar logo a seguir. Eles regulam a contração do músculo liso e estão implicados na homeostase plaquetária, porque a prostaciclina, ela é produzida no endotélio, e daí quando a plaqueta gruda no endotélio e ela percebe que tem prostaciclina, a plaqueta fica inativa. Ela encosta, tem prostaciclina, permanece inativa. Agora, olha só o que acontece quando uma pessoa se corta. Quando a pessoa corta, músculo, tendão, ligamento, osso, qualquer coisa que não seja o vaso sanguíneo, não produz prostaciclina. Então daí, quando a plaqueta gruda naquele tecido, naquele outro tecido que não tem prostaciclina, ela gruda. Então, uma das características da prostaciclina é que ela é importante para manter as plaquetas inativas na circulação. Então, quando o endotélio ele está íntegro, a plaqueta encosta no endotélio produtor de prostaciclina e permanece inativa. No momento que ocorre uma descontinuidade de endotélio, com exposição de colágeno, exposição de tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido ósseo, qualquer outro tecido que não tenha endotélio, muito menos prostaciclina, a plaqueta vai lá e pum, gruda, tá? Então aqui nós temos os efeitos dos fosfolipídios de membrana, que por ação da fosfolipase A2 forma ácido araquidônico, que por ação da ciclooxigenase forma endoperóxidos cíclicos, né, que é a prostaciclina, prostaglandina, tromboxano, enfim, todos eles, né, que acabam então sendo mediadores de inflamação. Então aqui nós temos os tipos de prostanoides, né, que são derivados dos eicosanoides, né, prostaglandina D2, prostaciclina, tromboxano, mas como eu acabei de falar, né, prostaglandina ela está relacionada principalmente a hiperalgesia, como eu falei, ó, tá aqui, ó, hiperalgesia, que é a questão da sensação e percepção da dor, da febre, né? Tromboxano, que é um procoagulante, porque ele está implicado na agregação plaquetária. A prostaciclina, que é ele é um inibidor da agregação plaquetária, ele mantém as plaquetas inativas, né, no endotélio. E com isso, então, nós temos então, os eicosanoides. São considerados também eicosanoides, derivado dos eicosanoides, né, que são produzidos por outros leucotrienos, né, no caso da conversão do ácido araquidônico,
é o fator de ativação plaquetária, que é chamado de PAF. Então, fator de ativação plaquetária é chamado de PAF. Uma das características desse PAF é que ele é produzido por mastócitos, por plaquetas, e eles são pró-coagulantes. Eles estimulam a coagulação. Ao mesmo tempo, eles estimulam a produção de prostaglandinas, né? E também eles estimulam a produção de colagenases que degradam a matriz extracelular. E uma das características desse PAF, né? Quando a gente pensa assim, é uma colagenase que degrada o tecido. Mas esse PAF, gente, ele é importante, por exemplo, quando a gente pega e tem um corte, ocorre aquela lesão, né? Ocorre a agressão, ocorre a agregação plaquetária, ocorre a liberação de fator de ativação plaquetária, libera o PAF naquele local para que ocorra a mediação da inflamação. Só que é liberado colagenase, que é para deixar o tecido mais friável, que é melhor para cicatrizar depois, que permite lá a limpeza pelos macrófagos, né, para depois ele poder se cicatrizar. O grande problema é que o excesso de produção de PAF acaba sendo ruim. Porque o excesso dessas proteinases, o excesso de colagenase é que provoca a degradação e a destruição de cartilagens nos casos de artrite. Então aquelas degenerações, né, que acontecem, por exemplo, de degeneração de joelho, por exemplo, né, que é bastante comum, é resultante de um processo inflamatório crônico nos joelhos, que, dentre outras coisas, é por causa do excesso de peso. Então, o excesso de peso, né, provoca uma sobrecarga no joelho, que gera uma inflamação, que provoca uma hiperativação do sistema imune, né, e resultando, então, num aumento de PAF, então, que provoca a degeneração das cartilagens. Ele é um potente quimiotático de eosinófilos. Ele, quando inalado, ele provoca broncoconstrição aguda, infiltração de eosinófilo. Quando injetado de forma endovenosa, ele provoca uma ampla ativação de neutrófilo, plaqueta e basófilo, assim como uma profunda hipotensão, porque ele tem propriedade também vasodilatadora. Então aqui nós temos então, né, o efeito, ou a produção, né, do caso do fator de ativação plaquetária, né? Toda vez que ocorre uma ativação celular, seja endotelial, inflamatório ou tissular, ocorre então a produção de PAF, que resulta em ativação plaquetária, ativação do sistema imunológico, vasodilatação principalmente e contração da musculatura lisa. Quase finalizando, nós chegamos então nos peptídeos, né? Peptídeos. Que dentre os peptídeos nós temos então as sininas, os neuropeptídeos e as citocinas. Dentre esses peptídeos, a gente tem o sistema calicreína-sinina. Dentre as sininas, a gente tem a bradicinina e a calidina. Bradicinina e calidina são dois agentes inflamatórios bem importantes. Uma das coisas relacionadas à bradicinina é que ela tem um papel cardiovascular importantíssimo. Uma das coisas relativas então à bradicinina é que ela promove então uma vasodilatação importante que resulta em hipotensão. Ao mesmo tempo, ela diminui também o número de batimentos cardíacos. Então, o que acontece então no sistema calicreína-sinina? Agem no mecanismo desimogêneos, né? Ou seja, um composto inativo que só quando ocorre um estímulo ele se transforma na forma ativa. Então, o que acontece, por exemplo, com a forma inativa da calicreína? Calicreína é a enzima, tá? Então a gente produz uma proenzima chamada de pré-calicreína, que é a enzima
inativa. Quando ocorre uma lesão tecidual ou ocorre uma liberação de fator de Hagman, que é o fator 12, o sistema de coagulação ele tem 12 fatores de coagulação. A falta do fator 8 e do fator 9 provoca uma doença chamada de hemofilia. No caso do fator de Hagman, ele é o fator 12 desses 12 fatores de coagulação. Então daí a pré-calicreína que estava inativa vai se transformar em calicreína, que é a enzima ativa. E o que vai fazer essa calicreína? Ela vai pegar a forma inativa da calidina e bradicinina, que é o sininogênio, e vai transformar o sininogênio em sininas, que por sua vez os subtipos de sininas incluem a calidina e a bradicinina. Depois que a bradicinina ela exerce a sua função, uma enzima chamada de sininase degrada a bradicinina e com isso transforma a bradicinina em peptídeos inativos, ou seja, degrada ela. Por outro lado, a bradicinina pode ser convertida pela sininase 1 nas formas de outros subtipos de bradicinina calidina que vão agir nos receptores beta 1. E é por isso, então, que vai provocar, então, por exemplo, vasodilatação e também um papel importante no sistema cardiovascular. O que é a calicreína? A calicreína são proteases que agem sobre o sininogênio, que libera sinina, que são a bradicinina e a calidina. E essas, então, são formadas nas glândulas endócrinas, exócrinas e também nos rins. Uma das coisas relacionadas, então, à bradicinina e calidina é que elas são vasodilatadoras. Elas regulam a inflamação, a pressão arterial, a coagulação e a dor. Uma das características delas é que elas estimulam a produção de óxido nítrico, que por sua vez também é um vasodilatador. O óxido nítrico é um dos mais potentes vasodilatadores que o nosso corpo produz. Então, a bradicinina e a calidina, as sininas de uma maneira geral, elas têm um potencial vasodilatador per si, bem como estimulam então a produção de óxido nítrico, que também é vasodilatador. Uma coisa importantíssima sobre o sistema calicreína-cicinina, em especial a bradicinina, é o fato de que o sistema calicreína-cinina ele está diretamente relacionado ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Diretamente relacionado. Qual é a relação que existe entre o sistema calicreína-ciina e o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Isso aqui a gente viu lá em Bioquímica 1. Eu falei para vocês estudarem com muita atenção isso aqui, para entender e não decorar, porque isso aqui vocês vão usar o resto da vida. Como é que funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona? O fígado produz o angiotensinogênio. Quando a gente está num quadro de hipotensão, quando a pressão arterial cai, o rim libera renina, que converte angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, nos vasos sanguíneos, mas particularmente no pulmão, quando ela passa, vai se deparar com a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. A ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, o que ela faz? Quando ela se liga nos seus receptores, no leito vascular, ela provoca vasoconstrição. Na suprarrenal, ela estimula a suprarrenal a liberar a aldosterona. O que vai fazer a aldosterona? A aldosterona no rim aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a perda de potássio. Reabsorve sódio em troca de potássio, e aonde vai a água, onde vai o sódio, a água vai de atrás,
Então a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio, aumenta a reabsorção de água, provoca a vasoconstrição, que resulta no aumento da pressão arterial, que corrige então aquela hipotensão. Só que tem uma coisa: os antihipertensivos, eles agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentre eles, os inibidores da ECA. Os inibidores da ECA são os PRIO da vida, tá? É o captopril, o lisinopril, o enalapril, todos aqueles medicamentos que terminam com pril, eles são inibidores da ECA. O que faz um inibidor da ECA? Ao mesmo tempo em que ele inibe a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, esse medicamento ele age cruzadamente e ele bloqueia ou ele inibe a cininase 2. A cininase 2, vocês acabaram de ver aqui, ó. Tá aqui a cininase 2. O que faz essa cininase? Ela inativa a bradicinina. Ela inativa a bradicinina. Só que no momento em que esse inibidor da ECA, né, ele bloqueia essa cininase 2, aumenta a quantidade de bradicinina disponível, por causa que ela não vai ser inativada, né? Então, o excesso de bradicinina vai provocar vasodilatação, que resulta na diminuição da pressão arterial. Então, é isso, gente, que faz com que os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, de angiotensina, que são os inibidores da ECA, eles são antihipertensivos de primeira escolha. Por quê? Porque além deles diminuir a produção, a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1 em angiotensina 2, eles aumentam a quantidade de bradicinina. Só que aqui é que está o problema. O aumento de bradicinina provocado por um inibidor da ECA aumenta a quantidade de prostaglandina GL2 e GLE2. E uma das características disso aqui é que pode aumentar o risco de tosse seca. Por isso que inibidores da ECA em doses elevadas podem provocar tosse seca, que parece muito com tosse alérgica, uma tosse seca. Justamente porque ela interfere no metabolismo da bradicinina, aumentando então esses mediadores de tosse relacionados então a esses eicosanoides produzidos ali. Aqui então tem o efeito, né, das cininas nos brônquios, né, que quando eles liberam esses mediadores, né, provocam então broncoespasmo e também contração do pulmonar. Citocinas. Gente, citocina, nós temos um monte de citocina. Isso acontece porque a célula progenitora celular, que são as células tronco, bem como os linfócitos T helper, eles são os nossos generais, né? Eles controlam o nosso sistema imune. Então, dependendo do estímulo e secreção de citocina que os linfócitos T helper secretam, eles vão ativar os linfócitos T citotóxicos, vão ativar os eosinófilos, os basófilos, os plasmócitos a produzir anticorpo, vão estimular os mastócitos, as células tronco, os monócitos, vão ativar os macrófagos, vão ativar os neutrófilos, vão ativar os linfócitos natural killer. Então, para que eles possam ativar, o caminho ou a mensagem que eles estimulam é diferente dependendo do tipo de interleucina. Então, olha só, qual é a interleucina que estimula a produção de anticorpo? A interleucina 6.
Quais são as interleucinas que estimulam os basófilos? Interleucina 4 e a interleucina 10. Quais são as interleucinas que ativam os eosinófilos? Interleucina 13, interleucina 5. Quem é que expande a produção de células T? É o fator de necrose tumoral. Quem é quem é aqueles que estimulam, por exemplo, o complexo de histocompatibilidade principal ou antígeno leucocitário humano, o interferon alfa e o interferon beta, bem como o fator de necrose tumoral alfa, dentre outros tipos de interleucina. Então, assim, não cabe aqui entrar tanto no mérito da especificidade de cada interleucina, mas você sabe que cada interleucina tem um mecanismo de ação próprio para ativar linhagens celulares específicas. Quando a gente fala de citocina por família, podemos dizer o seguinte, que tem a família das citocinas, que são as interleucinas, que ativam células inflamatórias, os fatores de crescimento, que ativam, macrófagos, aumentam a atividade bactericida, aumentam a atividade das células natural killer, as quimiocinas, que provocam a quimiotaxia de leucócitos, ativam os leucócitos, os interferons, que são mediação de resposta contra vírus, as citocinas pró-inflamatórias, que é o caso do fator de necrose tumoral alfa, que provoca febre, anorexia, choque, citotoxicidade, etc. Para vocês verem o papel importantíssimo que as citocinas têm, elas estão diretamente relacionadas à evolução de um processo inflamatório de um paciente, principalmente nos quadros inflamatórios e infecciosos agudos de pacientes críticos. Baseado em tudo que a gente já falou até agora. Você falou que os autactoides são mediadores da inflamação, ok. São mediadores de vasodilatação, ok. Então eles afetam a pressão arterial, beleza. Eles afetam a atividade do sistema imune, mas ao mesmo tempo eles ativam o sistema plaquetário. Eles vão impactar no sistema de coagulação e eles vão afetar o sistema respiratório. Então é por isso, gente, que quando você fala de problema de processo inflamatório, em especial processo inflamatório que envolve vias aéreas, a quantidade de citocina é muito grande e isso pode resultar em distúrbios de coagulação, distúrbios respiratórios, distúrbios de pressão arterial, bem como de resposta imunológica. É por isso que resulta nesse gráfico aqui. Então vocês vejam assim, que aqui nós temos o patomecanismos das citocinas. Então aqui nós temos a ativação e a lise de células, produção de citocinas que vão ativar o sistema imune, que vão resultar então na produção de todas essas citocinas que tem aqui. Então quando a gente pega e fala da estratificação, da produção de citocinas, quando a quantidade de citocina é pequena, quando o processo inflamatório é pequeno, nós teremos uma fisiopatologia de inflamação de grau 1, que é caracterizado, por exemplo, por febre e sintomas constitucionais, que é o caso, por exemplo, de broncoespasmo, dor de barriga, de dor em geral, pode provocar prurido, pode provocar coceira. Então esses aí são sintomas leves de grau 1. Por outro lado, quando a quantidade de citocina aumenta, pode passar para o grau de fisiopatologia mediado pela citocina, caracterizado por efeitos de grau 2, que resulta em hipotensão arterial e toxicidade nos órgãos-alvo. Então, quer dizer que vai haver um comprometimento tecidual com perda de função, que vai ser proporcional à gravidade da inflamação ou da infecção. No grau 3, nesse caso aqui, já pode haver risco do paciente chocar. O paciente vai ter o choque e isso resulta então justamente
por conta da descarga de uma grande quantidade de alta-lactoides que provoca uma profunda vasodilatação que resulta em hipovolemia e hipotensão, que pode resultar então em choque hipovolêmico. É por isso que nesse caso de estágio, né, de inflamação, pode resultar então numa inflamação e uma explosão de citocinas de grau 3. Quando chega no grau 4, aí a gente chega no máximo da gravidade, né, da liberação de citocinas, que pode resultar, por exemplo, na necessidade de ventilação mecânica. E com isso, a toxicidade de órgãos-alvo chega em nível 4, que nesses casos normalmente pode ou não estar envolvido distúrbios plaquetários, distúrbios de coagulação também. E um exemplo clássico de grau 4 é o que fez resultar na morte de milhares de pacientes na época do Covid. Existe uma condição no Covid que é chamada de tempestade de citocinas. E essa tempestade de citocinas, ela é provocada por conta da inflamação resultante da infecção pelo Covid, que liberava uma quantidade absurda dessas citocinas, que resultava então numa perda de função respiratória, bem como resultava na formação de microcoágulos. E esses microcoágulos provocavam então micronecroses pulmonares que comprometiam então o sistema respiratório e que resultavam então em falência respiratória, então que acabou resultando na morte de uma grande quantidade de pacientes. E é por essa razão também que esses pacientes críticos, quando em ventilação mecânica e em quadros de hipercoagulabilidade por causa da tempestade de citocina, muitos lançavam mão de tratamento com anticoagulante, justamente porque eles estavam num estado de hipercoagulabilidade, e é por isso que o monitoramento desses pacientes críticos se dava através do dímero D, que é aquele exame que eu falei, que é quando a gente forma a fibrina, e quando a fibrina ela é desfeita, os pedaços de fibrina que se solta, a gente chama de dímero D. Então, quando uma pessoa entra num quadro de hipercoagulabilidade, os níveis de dímero D aumentam. E daí, nesses casos, pode ser necessário, então, o uso de anticoagulantes, justamente para bloquear o excesso de consumo, o excesso de atividade do sistema de coagulação, que leva a uma condição que a gente chama de coagulopatia de consumo, porque é muita fibrina sendo consumida, o que pode resultar então num quadro de embolia e depois pode provocar uma hemorragia porque consome o sistema de formação de fibrina. Com isso, então, a gente encerra a aula de alta-lactoides, né? E daí espero que vocês tenham gostado, né? Então aí nós temos então uma base bacana então para estudo sobre esses mediadores da inflamação, certo? Um abraço, tchau, tchau.